Boa noite a todos. Nós estamos iniciando a nossa reunião de quarta-feira, Espírita João Batista de Rio Bonito, hoje, dia 27 de setembro de 2023. Nossa reunião em caráter híbrido, com presença de público e também transmissão pelo canal do YouTube. Estamos recebendo de retorno em nossa casa, mais uma vez, o nosso irmão Igor Mateus, de Natal, no Rio Grande do Norte. Igor é orador espírita, articulista, trabalhador do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes em Natal, participante também do projeto Seridó Espírita de divulgação da doutrina, sendo ex-vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, onde também presta. É sempre bom ter o nosso irmão conosco de retorno, mesmo de forma virtual, e esperamos que em breve possamos tê-lo também presencialmente em nossa casa. Antes de passarmos a palavra ao nosso irmão, vamos fazer a nossa prece. Vamos lá. Senhor Jesus, no limiar do nosso encontro desta noite, agradecemos, Senhor, a oportunidade que se renova de podermos aqui nos encontrar, não só no ambiente presencial, mas também no ambiente que se expande virtualmente. Além, como sempre, no ambiente espiritual, que não tem fronteiras. E para que a nossa tarefa possa se desenvolver, suplicamos a tua indispensável assistência e dos Espíritos. Vem comungar conosco, Senhor, abençoando o nosso propósito, nosso encontro. E, sobretudo, envolvendo o coração amigo que, mais uma vez, veio nos trazer o fruto das suas reflexões. Possamos ser receptivos à mensagem desta noite. Nos mantenha em sua paz, Senhor. Fica conosco. E assim seja. E uma palavra é sua para o tema O Homem no Mundo. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Queridos amigos, queridas amigas do Grupo Espírita João Batista, aqueles irmãos e irmãs que estão nos acompanhando agora aí, diretamente do aconchego da Casa Espírita, o nosso beijo, o abraço carinhoso, a satisfação de estarmos juntos mais uma vez, e também a todos os amigos e amigas que já vão deixando seus comentários, nos acompanhando também ao vivo pelo canal do YouTube, aqueles que irão nos acompanhar depois, verificando o vídeo que fica gravado no canal do João Batista, o nosso carinhoso abraço também. Que alegria estarmos juntos, utilizando a magia da tecnologia para que ela possibilite o entrelaçamento dos nossos corações, a comunhão de sentimentos, a reflexão em torno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, diretamente de Natal, neste momento, sentimos também a ambientação espiritual do Grupo Espírita João Batista, a presença da espiritualidade amiga envolvendo a cada um de nós e o carinho dos irmãos encarnados e desencarnados. Que Jesus nos abençoe em mais uma oportunidade que teremos de refletir sobre o seu Evangelho. Hoje nós trouxemos alguns slides para nortearem as nossas reflexões dentro dessa temática, então, o homem no mundo. E esse tema, para que a gente perceba o nosso contexto, não é? Onde é que está inserido a temática da noite de hoje, onde nós estamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o capítulo em que essa temática, o homem no mundo, o ser humano no mundo, os homens e mulheres no mundo, está inserido. Então, nós temos aqui o emblemático capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo.
que Kardec intitulou Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem tópicos realmente emblemáticos, como as características da perfeição, a famosíssima passagem e desafiadora passagem do homem de bem. Depois nós refletimos também nesse capítulo sobre os bons espíritas. É nele que está contida uma das mais belas parábolas do Evangelho, na nossa mais humilde opinião, a parábola do semeador. Nós refletimos também neste capítulo sobre o dever, sobre a virtude, sobre os superiores e os inferiores. E é no penúltimo item desse capítulo 17 que está o foco das nossas reflexões, daquilo que a gente trouxe para os queridos amigos e amigas nessa noite. O homem no mundo. E ainda nós temos um último item extremamente importante, que é o tópico cuidar do corpo e do espírito. Então, é um capítulo bem desafiador, que nos recheia das mais diversas emoções. É sempre emblemático para mim relembrar a primeira vez em que eu fiz a leitura, por exemplo, do tópico Homem de Bem, né? A nossa mente meio que faz como o emoji aqui que a gente trouxe na brincadeira, ela explode assim, a gente fica pensando, meu Deus do céu, será que é possível um dia a gente colocar tudo isso em prática? Mas a gente vai pensando, vai refletindo, vai lembrando dos exemplos que a gente tem e a gente vai então descobrindo que é sim, que é possível, que nós temos universitários e universitárias que reencarnaram no mundo para mostrar para a gente que é possível. Mas como deve ser então essa nossa postura diante do mundo, enquanto seres humanos que somos, trilhando os caminhos que nos conduzem à perfeição, da simplicidade, da ignorância até a perfeição, passando pela condição humana, como é que nós devemos nos comportar? E é sobre isso que vem tratar, né, a mensagem do Evangelho da noite de hoje. E o universitário, como eu gosto de brincar, referindo-me a esses nobres espíritos que vêm nos trazer essa mensagem, é um espírito protetor. Essa mensagem foi trazida na cidade de Bordeaux no ano de 1863. E aí vejamos o que é que já começa falando o nosso orientador espiritual no início desse tópico do Evangelho segundo o Espiritismo. Um sentimento de piedade deve animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Então vejam, amigos e amigas queridos, no presencial e no virtual, o início da mensagem já nos trazendo um convite, e um convite por demais relevante. Um sentimento de piedade deve animar os nossos corações. Nós devemos nos esforçar para purificar os nossos corações, não permitir que neles demore qualquer pensamento mundano, fútil, elevar o nosso espírito, dar frutos de caridade e de justiça. Tânia, Vera, Rosiane Guimarães, alegria nossa estarmos juntos, minha amiga. Cíntia,
natalícia, a Almeriza, nossa amiga aqui da nossa cidade de Natal também, a Maria José, Ivan, Patrícia, todos que estão aí fazendo seus comentários no chat do YouTube. Olha só o que nos diz o nosso querido universitário espírito protetor. Então, a primeira reação é a reação realmente assim, meu Deus do céu, que desafio, que desafio. Será que é possível? Muitas vezes a gente, dentro do contexto da leitura, do estudo, da reflexão deste capítulo, deste desafiador capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fica pensando assim, mas pelas caridades, como é possível fazer tudo isso que o Espírito Protetor está recomendando? Será que nós conseguimos? E muitas vezes a interrogação, a dúvida, ela fica martelando na nossa mente. E aí, muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser levado a pensar assim: só tem uma possibilidade de eu conseguir fazer isso, elevar o meu espírito. Bom, para elevar o meu espírito, só se eu subir realmente no topo de uma montanha bem elevada, quem sabe eu vou até o pico do Monte Everest, ou subo numa montanha bem elevada, onde lá, em estado de contemplação, em estado de meditação, sozinho, aí sim eu vou estar mais perto da perfeição. Quem sabe pela altura eu me coloque também mais perto de Deus, porque aqui no vale, no meio das dificuldades, das provas e das expiações, está difícil. E, com todo respeito, claro, a prática da meditação, da reflexão, desses momentos de solitude que muitas vezes nós precisamos para recarregar um pouco as nossas baterias, mas esta reflexão de que a gente precisaria se isolar do mundo, que a gente precisaria fugir do convívio com a sociedade, que a gente precisaria subir no topo do Monte Everest ou de alguma montanha muito alta, para que aí, nesse estado de paz, de plenitude, a gente conseguisse então alcançar a perfeição, é de se perguntar, meus caros amigos e minhas caras amigas, se é disso que os espíritos estão falando e se essa é realmente a estratégia que a gente vai conseguir adotar para, da nossa condição de humanidade, caminhar na direção da angelitude. O que é que nos diz a espiritualidade? O que é que nos diz, na sequência, então, o nosso orientador espiritual da noite? Vejamos com ele. Vamos pedir a ajuda do nosso universitário. Ele vem nos dizer, logo na sequência do Evangelho: não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, porque nos fazem isso. A prece é extremamente recomendada pelos nossos queridos amigos espirituais. A meditação, a reflexão, claro, são recomendações que os espíritos nos dão. Mas é preciso a gente entender que quando eles nos fazem este convite, não estão nos fazendo esse convite pretendendo que nós vivamos uma vida mística, que nos conserve, então, isolados da lei de sociedade. Então, é isso que o nosso querido orientador espiritual vai dizer. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei como os homens da vossa época. Vivei como devem viver os homens e mulheres da nossa época. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas
sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, ao tempo em que, no primeiro momento, meio que talvez tenha batido um certo desespero, em uma dúvida sobre como é que nós iríamos conseguir colocar todas as virtudes que esse próprio capítulo nos coloca como desafios. E se é possível fazer isso vivendo no mundo, os próprios orientadores espirituais já vão nos dizendo aqui: vivei como vivem os homens e mulheres da vossa época. Nós não estamos falando, então, que o convite à evocação mental, à contemplação, te leve para o isolamento da sociedade. Nós vamos já refletir o porquê disso. E aí, naturalmente, então, a gente fica pensando assim, ufa, então, temos chance ainda. Dá, então, para a gente fazer alguma coisa. Aliviou um pouco agora as preocupações iniciais. E a principal reflexão que nós precisamos fazer, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, e que os próprios Espíritos nos colocam de uma forma muito clara, quando, em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata das leis morais, nos apresenta a lei de sociedade, é de que nós somos seres gregários. Ou seja, nós somos seres que fomos feitos para viver em sociedade. Costumo dizer, sempre que a gente está refletindo sobre essa temática, que muitas e muitas vezes, às vezes a gente para pensar e fica pensando assim, ai, que bom seria se a gente, por exemplo, vivesse no mundinho idealizado pela ficção, pelo eminente escritor Antoine de Saint-Exupéry, na sua magistral obra O Pequeno Príncipe. Será que não seria legal a gente viver no planeta do Pequeno Príncipe, no asteroidezinho lá, a cada um com seu mundinho? Se a Deus aprovesse, assim, ele teria estabelecido o modelo da criação. Cada ser reencarnaria no seu planeta, no seu mundinho, assim como o Pequeno Príncipe, no máximo com uma rosa e alguns baobás para a gente tomar de conta. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Nós não vivemos no mundo do Pequeno Príncipe. Só aqui no nosso planeta Terra, que é um pontinho na dimensão cósmica do universo, já são mais de 7 bilhões e 500 milhões, já nos aproximamos dos 8 bilhões de espíritos encarnados. Bom, meus caros amigos e minhas caras amigas, os que estão aí na Casa Espírita, os que estão nos acompanhando pela internet, há um recado muito claro que Deus quer nos passar com esta realidade. É a de que nós precisamos conviver. É a de que o caminho da perfeição passa necessariamente pelo outro, pelo próximo, pela convivência. E, mais uma vez, quando nós estamos estudando as leis morais, nós descobrimos que a lei de sociedade não faz sentido sem a lei do progresso. E a lei do progresso não faz sentido sem a lei de sociedade. Uma precisa da outra, a outra precisa da uma. Somente através do convívio, do contato social é que nós evoluímos, é que nós progredimos, é que nós aprendemos, é que nós ensinamos. É esta troca, é esta interação, é esta convivência que nos faz crescer. Lá, sozinhos, no nosso mundinho, ou lá em cima, no topo da montanha mais alta, não se progride. Não se progride. Muitas vezes é possível que a gente fique isento das lutas. Mas quando nós começamos a refletir também com a própria doutrina, descobrimos que são as lutas que forjam o nosso caráter.
São os desafios da convivência quem fazem desenvolver em nós as virtudes. Somente através do interrelacionamento humano é que nós vamos caminhando para nos tornarmos pessoas melhores. Sozinhos, isolados, nós não conseguimos. É isso que nos fala o Espírito Protetor. Ele nos diz que a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra o ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Então, aqui é o momento puxavante de orelhas de um espírito protetor. Mas vem colocando para a gente. Não é a nossa doutrina, e Kardec fala disso em determinado momento, a doutrina espírita está reservado o privilégio de ter sido a primeira a pronunciar a célebre frase, fora da caridade não há salvação. E somente através do convívio com o outro, com o próximo, a que Jesus fez alusão, é que nós conseguimos colocar a caridade em prática. Dar e receber a caridade. Somente através do convívio. Somente assim. Quem está aí na casa espírita, observem-se, olhem-se mutuamente, somente através deste nosso relacionamento, deste nosso convívio, deste nosso contato, é que nós conseguimos progredir, evoluir. Nós precisamos uns dos outros. Nós fomos feitos para precisarmos uns dos outros. É isso que nos diz o nosso querido amigo. Então, é preciso também, queridos amigos e amigas, que nós interpretemos bem qual é o recado que a doutrina espírita, que o próprio Kardec nos coloca. E aí eu trago essas duas imagens que para mim são muito emblemáticas. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a figura do Kardec que está imortalizada nas obras, praticamente ostentando as capas dos nossos livros. Muito provavelmente cada um dos amigos que está aqui tem uma das obras básicas, se não todas, que tem essa foto de Kardec. Que durante muito tempo ela foi tomada como uma forma de compreender equivocadamente a própria personalidade do nosso codificador. Então, talvez, por olhar para essa imagem, muitas pessoas pensaram, ou pensam ainda, que Kardec era assim. Uma cara fechada, sisudo, cara de poucos amigos. E que a postura do espírito do cristão também tem que ser dessa mesma maneira. Não pode sorrir, tem que ficar assim, circunspecto. E quando nós vamos mergulhar nas biografias do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, nós vemos que não é bem desse jeito. O professor Rivail combina muito mais com a face aqui, e eu me esqueci agora o nome do ator que deu vida ao último filme aí sobre Allan Kardec, mas a gente vê um Kardec que combina muito mais com o professor Rivail, sorridente, feliz. Então, é preciso que a gente perceba que é assim que nós devemos nos comportar. E aí nos dizem, então, os nossos próprios orientadores, no caso aqui ainda, o nosso espírito protetor. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis
todos os atos da vida, da vossa vida, ao Criador que vos deu. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Ah, Igor, quer dizer que o espírito ele pode sorrir, ele pode festejar? Pode sim, não está proibido não. O que os espíritos nos colocam é isso. A reflexão do tema o homem no mundo, ou do ser humano no mundo, é essa. É que para ser um seguidor do Cristo, ser um seguidor do Evangelho, a gente não precisa necessariamente ter a fisionomia fechada, cara de poucos amigos. Não, muito pelo contrário. Podemos e devemos trocar os aportes de felicidade naturais da convivência dos seres que se amam, que se têm bem querer. Então tá aí o Espírito Protetor nos falando para não deixar dúvida. Sede joviais, sede ditosos. Mas, claro, a jovialidade e a felicidade que nascem de uma consciência limpa. Daquele que sabe que está se esforçando a cada dia para ser uma pessoa melhor. Lembram o que nós estudamos lá no item 4? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer as suas más tendências, as suas más inclinações. Continua o nosso amigo espiritual. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais, na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer-se velho semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor. E aqui vem nos dizer claramente, então, o nosso querido orientador espiritual, de que nós podemos e devemos viver segundo as necessidades da nossa condição de humanidade. Que a busca pela espiritualização, a busca pela perfeição, o caminho que nos conduz até esta grande meta de todos nós e a cumprir a recomendação do Cristo do sede perfeitos, não deve nos fazer querer nos isolarmos da nossa condição de vida que nós ainda precisamos viver neste mundo. Mas, claro, buscando sempre o equilíbrio e buscando a base do Evangelho, porque, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, quando houver dúvidas, a dúvida, ela se extingue quando nós mergulhamos e buscamos as bases do Evangelho. Em o Evangelho, nós temos todas as orientações e toda a nossa regra de bem proceder e de nos guiarmos da melhor maneira possível na nossa vida. Então, no final das contas, a grande reflexão que eu gosto de fazer, que nos trazem os queridos amigos espirituais, é a de que nós precisamos ser humanos. A reflexão que eles nos trazem, quando nos convidam a refletir sobre o homem no mundo, é exatamente essa. É de que, no caminho para a angelitude, nós precisamos passar pela condição de humanidade e viver intensamente esta condição. Afinal de contas, é de se perguntar o que é mesmo ser humano. Quem está no chat aí, online, respondam aí para mim. Quando a gente diz assim, o Celso, nosso irmão Celso, é uma pessoa muito humana. Quando a gente fala e pensa sobre alguém e diz que esse alguém
é humano. O que é que nós queremos dizer com isso? Quando a gente reconhece uma pessoa, alguém, como uma pessoa humana, quais são as qualidades e as virtudes que essa pessoa tem? Se alguém puder aí escrever no chat, colaborar conosco, faça isso. A gente vai ficar aguardando ainda uns minutinhos para ver alguns comentários. A Thelma já colaborou conosco agora e já diz assim: quando eu penso que uma pessoa é uma pessoa humana, é porque ela é uma pessoa empática. Ou seja, ela consegue se colocar no lugar do outro. Concordo com você, Thelma. Concordo contigo. Vamos ver se chegam mais alguns comentários, mas fiquemos pensando sobre isso. Por quê? Porque, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, nós somos espíritos recém-saídos da nossa condição de animalidade. Quantas e quantas vezes a fera que ainda jaz adormecida aqui dentro de nós eclode. Basta que alguém pise no nosso calo, basta que alguém cometa alguma atitude equivocada, basta que no trânsito alguém nos dê uma fechada, a gente volta umas 2 ou 3 encarnações para trás. Porque ainda nós estamos tentando nos libertar dessa condição da imperfeição ou da inferioridade, da animalidade. Quantas vezes a fera ferida ainda não eclode? Por isso que tem um amigo muito querido que diz, tem um jargão que eu sempre trago para essas reflexões, quando diz assim: a gente precisa aprender a ser gente. A gente ainda não aprendeu a ser gente. Precisa aprender. E ser gente é ser humano. E ser humano, como a nossa querida Ana Rockefeller, amiga aqui também de Natal, que está nos acompanhando aqui, é ser empático, é ter respeito, caridade. A nossa amiga Almeriza também diz que o ser humano é uma pessoa generosa, de boas ações. Entendem onde nós estamos querendo chegar? Então, o que é mesmo ser humano? Ser humano é mais do que simplesmente pertencer ao reino nominal. É mais do que simplesmente ser Homo sapiens sapiens. É mais, ou tem que ser mais do que o fato biológico. Ser humano é ser tudo isso que vocês colocaram aí no chat. É ser um ser no mundo que procura se transformar para melhor a cada dia. No mundo. Sem ser do mundo, sem ser um ser mundano. O nosso desafio, então, é ser esse ser humano que vive no mundo, mas consciente que a sua realidade é a realidade espiritual, que a condição de vida no mundo é uma condição de vida necessária, mas transitória, passageira, é não perder de vista a nossa essência. Aquilo que também o nosso querido Exupéry, mais uma vez evocando a magistral obra O Pequeno Príncipe, nos diz através da ficção, quando nos convida a refletir em determinado momento, que o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. E o exemplo, Igor? Qual é o maior exemplo que a gente tem de alguém que viveu essa condição de humanidade? E vejam o simbolismo da vinda de Jesus de Nazaré. E aí vem a nossa querida Joana de Ângeles, no livrinho que nós recomendamos por demais a leitura, Jesus e a Atualidade, através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco, nos falar exatamente isso. Jesus se faz ser humano exatamente para nos mostrar o caminho a seguir. E dizer simbolicamente, mais uma vez, que antes de que nós pretendamos viver a condição da angelitude, que nós precisamos passar pela condição da humanidade. No final das contas, a proposta do Evangelho, muito antes de ser uma proposta de angelitude, de divinização do ser, é uma proposta de humanização do ser. Nos diz a nossa querida Joana, Jesus tornou a sua vida o modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior.
após os seus exemplos, surgiu um diferente homem, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Então, nesses instantes em que nós refletimos sobre os nossos desafios de estarmos vivendo a nossa realidade, a nossa condição de vida no mundo, não poderia ser diferente. Enquanto discípulos do Evangelho, meus amigos e minhas amigas, Jesus é e sempre será a nossa grande referência. E é simbólico o amor se materializar na forma de um ser e ele estar conosco também na experiência terrestre, para nos falar exatamente sobre o nosso desafio de humanização, sobre o nosso desafio de sermos humanos, além da condição biológica, mas de sermos efetivamente seres empáticos, que respeitamos o nosso próximo, que colocamos em prática a caridade e que vivemos, então, nesta grande sociedade, procurando juntos transformarmos esse nosso mundo em um mundo melhor de se viver a partir do momento em que nós nos transformamos, nós, em pessoas melhores para esse mundo. Então, em resumo, nos encaminhando para o final das nossas reflexões, buscando fazer um apanhado de tudo que nos fala o nosso orientador espiritual nesta passagem, neste item do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, vejamos. Precisamos elevar o nosso espírito. Esta é a orientação que o nosso querido amigo nos dá. E nós precisamos também dar frutos de caridade e de justiça. Para isso, nós precisamos do convívio social. Pois, embora a felicidade seja uma conquista pessoal, ela só se realiza no coletivo, junto ao próximo. Então, nós precisamos urgentemente sermos humanos, seguindo no mundo o nosso exemplo de humanidade, que é o nosso querido Jesus de Nazaré. E que sempre está de braços abertos à nossa disposição, numa noite como essa, queridos amigos e queridas amigas, nos oportunizando, por acréscimo da sua misericórdia, um encontro renovado com Ele. Falando diretamente à acústica dos nossos corações e oferecendo o seu Evangelho como grande exemplo e como grande roteiro para as nossas vidas e para que nós possamos viver no mundo e sermos os melhores seres humanos que nós pudermos. Terminamos com a nossa querida poetisa potiguar, Alta de Souza, que é falando sobre a realidade da presença de Jesus, juntamente conosco nos diz: e eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade, desce o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso turvelinho, traz as sombras da vida a claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. E é por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Muita paz, muita luz, um abraço muito carinhoso em todos vocês, queridos amigos e queridas amigas. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos por a mensagem que nos trouxe nesta noite, todo esse material para a nossa reflexão. Jesus possa continuar vendo e sustentando o nosso irmão na sua tarefa de divulgação da mensagem do bem. Vamos fazer agora a nossa prece final, nesses momentos do passe coletivo.
Mestre Jesus, muito agradecemos, Senhor, a oportunidade das reflexões que nos foram trazidas na noite de hoje. Esse convite que o Teu Evangelho nos faz e que o nosso irmão sintetizou para nós diante das nossas necessidades de caminheiros no solo terreno. Que o Senhor possa, nesses instantes finais do nosso encontro, permitir que os Espíritos bons derramem sobre nós os eflúvios benfazejos. Não só os que aqui nos encontramos em ambos os planos da vida, mas também todos que acompanham conosco a transmissão no ambiente virtual. Que as irradiações benfazejas dos mensageiros do amor possam envolver a todos os eflúvios renovadores, fortalecedores, estimulantes para a coragem e disposição no prosseguimento da caminhada da vida. Que essas vibrações benfazejas alcancem também o coração amigo que nos trouxe a mensagem na noite de hoje. Que os bons espíritos possam levar em teu nome a nossa gratidão, envolvendo-o também nessas energias renovadoras, a fim de que tenha sempre disposição, clareza mental e recursos para ser instrumento da tua mensagem. Renovando os nossos agradecimentos, rogamos que nos dispense em tua paz.